Olá, caros moradores na face da terra, sejam bem-vindos ao canal Profeta Micael, que a paz, a salvação reine sobre todos os moradores na face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, seu exército celestial. E fala para vocês, mais uma vez, no dia de hoje, o Profeta Micael. E no dia de hoje tem uma seguinte mensagem a todos os moradores na face da terra, que é a seguinte: é sabido de todos nós que, dia após dia, nós na face da terra, tem se levantado a questão se Jesus é Deus, se Jesus é Deus ou não. Então vamos fazer a seguinte reflexão segundo o que está escrito. Depois vamos concluir se Jesus é Deus ou não. Nós sabemos que no primeiro livro de João, no livro de João, capítulo 1, está escrito o seguinte: no princípio era verbo, e verbo estava, no princípio era verbo, o verbo se fez carne, e verbo estava com Deus, e verbo era Deus. É o seguinte, aqui é o seguinte: é sabido que quando o anjo Gabriel apareceu na Maria, lhe disse o seguinte: tu conceberás um filho, e nascerá um filho, e lhe chamarás Emanuel, ou Jesus Cristo de Nazaré. E a Maria respondeu: eu sou virgem, como é que eu irei conceber se eu nunca me detei com um homem? Ele disse que o Espírito Santo de Deus descerá em si, e tu conceberás um filho, que se chamará Emanuel. Então é sabido que o verbo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus, e verbo estava com Deus, e Deus era verbo. Então, se é o Espírito Santo de Deus, também é Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus é Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo de Deus, é tipo a minha sombra, também pode se representar que é o mesmo eu. Então, assim, o Espírito Santo de Deus, em palavras traduzidas em português, podemos falar que a sombra é de Deus, porque ele reflete Deus Todo-Poderoso, que ele é o poder de Deus. Então, por isso aqui diz que o princípio era verbo, e verbo estava com Deus, e Deus era verbo. Então, verbo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. E então, o Espírito Santo de Deus desceu na Maria e engravidou, e a Maria concebeu e teve um filho chamado Emanuel. E nós sabemos que verbo, no livro de João, diz que verbo se fez carne. Então, o Espírito Santo de Deus, que desceu sobre a Maria, se transformou em carne, quer dizer, em forma de homem, semelhante a homem. Então, por isso é que Jesus dizia: eu e Pai, o Espírito Santo, somos um. Porque o Espírito Santo de Deus está sobre Deus. E Deus e o seu Espírito Santo estavam em Jesus. Então, tornavam só um. Então, por isso é que Jesus é mesmo Deus. Porque Deus e o seu Espírito Santo estão em Jesus. Por isso é que Jesus foi dado poder para governar o mundo. Ele tem poder da Trindade. Jesus representa a Trindade, que é o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Trindade representa por três. Esses três estão, quer dizer, Deus e o seu Espírito Santo estão no Filho, que é Jesus. Então, tornaram-se em um. E por isso é que Jesus tem poder de governar o céu e a terra para todo sempre. Por causa de Deus Todo-Poderoso, o seu Espírito Santo está nele. Assim, Jesus é mesmo Deus, porque Deus está em Jesus. Essa é a nossa mensagem que tínhamos no dia de hoje. Esperemos que todos os moradores da face da terra compreenderam compreenderam a mensagem, e esperemos que cada um faça a sua reflexão e lendo a Sagrada Escritura, e tudo vai dar no final. Vamos refletir que Jesus é mesmo Deus, porque certo dia os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, você fala sempre do Pai,
qual é o dia que vai me apresentar ao seu pai? Ele disse, vocês estão sempre comigo, nunca me viram? Então, sempre Deus estava em Jesus e seu Espírito Santo, por isso que ele se chamava também Deus. Ele pode se chamar Deus, como se chamar Jesus. Por quê? Porque ele está com o poder da Trindade, que é do Pai, do Espírito e do Filho, que é ele próprio. Essa é a mensagem que tínhamos no dia de hoje. Esperemos que a paz, a salvação, reine sobre todo o morador da face da terra, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, de agora para todos sempre. Amém. Imambajanimi tulu, imambajanimi tula.